A Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil celebra neste ano os 30 anos do Catecismo da Igreja Católica. O catecismo se tornou referência para o caminho da Igreja, especialmente da catequese nos últimos anos. E para falar de catequese aqui no nosso estúdio, eu tenho a alegria de receber duas amigas muito queridas. Maria de Lourdes Pereira Kege, teóloga e pós-graduada em liturgia e em Bíblia, é catequista e autora do livro Liturgia e Catequese, uma relação a ser conquistada, publicado pela Scala Editora. Bem-vinda. Obrigada. E também acolho a Magda Garcia dos Reis, teóloga pós-graduada em Pedagogia Catequética e em Liturgia e com formação no RICA, Ritual de Iniciação à Vida Cristã de Adultos. Bem-vinda também, Magda. Obrigada. E conectado conosco está o padre Janisson de Sá, assessor da Comissão Bíblico-Catequética da CNBB. Padre Janisson, bem-vindo, alegria recebê-lo aqui também na TV Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington, minha gratidão pelo convite de estar aqui, a todos que nos acompanham pela TV Pai Eterno, as nossas queridas Maria de Lourdes e a Magda. É muito bom estarmos juntos conversando sobre um tema tão importante que é o Catecismo da Igreja Católica na celebração dos seus 30 anos. Padre Janisson, eu primeiro queria começar com o senhor porque eu me lembro de uma frase que eu ouvi de que o Catecismo da Igreja Católica, assim que ele foi publicado, assim que ele foi lançado, foi colocado, digamos, ao acesso dos fiéis, o Papa João Paulo II dizia que ele seria o último documento do concílio. Me corrija se eu estiver errado, mas como é que a gente pode compreender essa riqueza desse instrumento que abre para a gente uma porta muito ampla de pedagogia, de ensino, de mergulho naquilo que a Igreja tem de mais precioso, que é a sua fé? Obrigado, Padre Wellington, pela pergunta. Então, vamos tentar compreender juntos, né? É verdade, né, aquilo que o Padre Wellington está afirmando em relação ao Catecismo e ao Concílio Vaticano II. Mas só para compreendermos melhor, vocês que nos acompanham neste momento, né, é importante salientar que no Concílio Vaticano II se fala de catequese em alguns momentos, do catecumenato, da instituição catecumenal, do Decreto Gentes, Sacrosanto Concílio, um momento ou outro, mas não tem um documento específico sobre catequese. É o Diretório Geral de 71 que vai falar especificamente sobre catequese. Mas 20 anos depois, mais ou menos, depois do concílio, acontece o Sínodo de 1985. Este sínodo busca colocar em prática, ver o que o concílio conseguiu fazer, que passos foram dados, e neste sínodo de 85, os padres sinodais pedem ao Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, para que fosse elaborado um catecismo para toda a Igreja. Então, nesse sentido, podemos dizer que o catecismo ele é um dos frutos do concílio, no momento que os bispos se reúnem para avaliar e como fazer avançar as grandes orientações do concílio, nasce a ideia de um catecismo. 85, 86, São João Paulo II forma uma comissão para redigir o catecismo e em 92 é publicado, assim, o Catecismo da Igreja Católica, e em 97 a edição típica, com algumas mudanças, algumas modificações em relação ao de 92, mas o mesmo catecismo. Então, ainda a sua pergunta, Padre Wellington, a importância e a contribuição do catecismo. Nós não podemos dissociar, né, a catequese do catecismo. Né? A catequese, desde o início, as origens, o Novo Testamento, a catequese de Jesus, os primeiros cristãos, até chegar, né, ao
século XV, XVI, onde nasce aí o gênero catecismo. E aí eu quero aproveitar as duas catequistas que nós temos aqui, padre, para que a gente possa fazer uma partilha também dessa prática, dessa visão de quem realiza e faz a catequese acontecer nas nossas comunidades, né? Eu sempre tive, aqui eu quero fazer uma partilha com vocês, eu sempre tive uma profunda admiração pelas catequistas da minha comunidade, né? Elas eram mulheres admiráveis, são mulheres admiráveis, porque até hoje são catequistas. E eu queria que vocês dissessem como é que a catequese entrou na vida de vocês, e agora reconhecido pelo Papa, né, como um ministério, mas reconhecido pelo Papa, mas ministério já desde muito tempo, né? Tem quanto tempo de catequese, Maria de Lourdes? Eu devo ter, sim, porque eu fui catequista de criança, mas eu era criança também, e naquela época que a catequese era decorel. Sim. Decorava a Salve Rainha, decorava tudo, decorou, pronto. Né? Decorou, tá pronto, né? Mas, assim, catequista mesmo, vamos dizer, eu tenho a faixa de 13 anos que eu trabalho com catequese de adulto. Magda e eu trabalhamos juntas. Magda, e você, como é que a catequese entrou na sua vida? É interessante, né, a gente fazer essa memória, né, como começa as coisas, como a gente é iniciado, né? A catequese, ela iniciou por uma necessidade de estar junto com a comunidade. Eu tinha meus 12 anos quando eu fiz os meus primeiros sacramentos de iniciação. Mas naquela base de decoreba, na base de prova, né? A gente tinha até provinha na catequese naquela época. E, portanto, aquilo eu achei assim tão salutar que foi me levando. Então, desde os 15 anos de idade, eu sou catequista. E desde 96 me apaixonei pelo Rica. E aí, junto com a Lurdinha, nós fomos estudar, fazer alguns cursos, nos aprofundar no rito de iniciação à vida cristã, como também aprofundar também dentro do próprio catecismo da igreja, para que a gente pudesse levar os nossos iniciados a uma catequese mais profunda. Maria de Lourdes, na relação, por exemplo, daquilo que você constrói para o encontro, com os catequizandos, com aqueles que estão sendo iniciados, qual que é o papel, qual que é a função que o catecismo exerce em meio às demais fontes que você ali articula para levar essa experiência a acontecer? O catecismo, ele é muito importante. Nós não levamos ele para os nossos catequizandos, mas ele é fonte para nós. Perfeito. A gente busca ele como fonte no nosso dia a dia, né, para caminhar, porque através dele, através da palavra de Deus, da Bíblia, né, a gente juntando o catecismo com a Bíblia, nós podemos passar para esses catequistas, para esses catequizandos, uma formação mais plena, mais voltada realmente para a caminhada da igreja. Padre Janisson, a gente fala, por exemplo, da comissão, né? Bíblico-catequética. Não é somente um nome bonito, composto, pomposo para ser dito, né? Tem toda uma missão aí por trás, um propósito ao falar de uma catequese ou de uma comissão responsável pela catequese e que traga esse binômio aí expressivo. Então é muito importante, eu quero retomar o finalzinho aí da fala da nossa querida Maria de Lourdes, né? Porque o catecismo, ele é um instrumento importante e ele se inspira, né, na Bíblia, tradição e no magistério da igreja. Então, em relação à nossa comissão, é muito importante ser bíblico-catequética. Nós temos essas duas frentes, a animação bíblica da pastoral e toda a catequese nas suas diferentes, com seus diferentes destinatários e situações. Mas é importante lembrar, o que já lembrava a Catequese Renovada em 83, que a Bíblia é o livro principal da catequese, é muito importante. Por isso, na catequese, nós não podemos trabalhar, atuar sem a Bíblia. Então, nós partimos da Escritura, do catecismo e toda a riqueza que nós temos em nossa igreja.
Perfeito. Magda, quando a gente fala, por exemplo, de catequese, né, a gente vai descobrindo que o método de iniciar, de levar as pessoas àquela experiência, ao anúncio, a assumir a missão, não é uma coisa de ontem e nem de hoje, né? É uma coisa de muitos anos, né? E como é que a gente pode entender esse papel do catequista olhando a partir ali da palavra de Deus? A gente vai identificando esses primeiros cristãos que vão na convivência, tendo a paciência do ensino e da facilitação do acesso àquilo que é revelado, como também catequistas, por assim dizer? Com certeza, o processo é esse mesmo. É o processo do caminhar junto, de estar presente, de levar a pessoa a encantar pelo projeto de Jesus Cristo, levar a pessoa a ter a iniciativa de ver que o caminho ele é gratificante, ao aprofundar na palavra, a fazer com que eles encantem com a palavra, né? É um processo lento, pedagógico, mistagógico, e aí é onde que o catequista entra com esse papel da mistagogia, para poder ajudar a pessoa a entender o processo catequético. É um caminho a ser percorrido. E quando a gente fala de caminho, Maria de Lourdes, a gente vem com essa ideia, principalmente dos últimos anos, que a Igreja convidou os catequistas a, digamos assim, não sei se essa é a palavra correta, mas pelo menos se interessarem mais, se especializarem, que é nesse método da iniciação à vida cristã. Fala um pouco desse movimento para quem está em casa. Bem, acho que a igreja nos convida todos nós catequistas, né, a entrarmos nesse processo de iniciação cristã, a não ficarmos somente voltados para como era antigamente, mas pegar esse processo de iniciação cristã, olhando a palavra de Deus, olhando o RICA, né? Que o RICA nos mostra também esse processo que é a iniciação cristã. Ele nos mostra como a gente faz essa ligação catequese e liturgia, né? Que eu acho que é muito importante na nossa caminhada de catequista, vivermos essa caminhada junto. Nós não podemos separar catequese e liturgia. Essas duas têm que caminhar juntos. Então, essa iniciação cristã tem que começar na catequese e indo para a liturgia, participando das celebrações, vivendo e entendendo o que é celebrar, para poder caminhar nesse processo. Padre Janisson, quando a gente fala, às vezes, do catecismo, até me lembro, por exemplo, que haviam, antes até dessa edição que nós temos do catecismo, né, haviam pequenos catecismos, resumos de catecismos, né? Eu ainda peguei no seminário, quando a gente fazia pesquisa, tinha o catecismo irlandês, tinha catecismo alemão, tinha algumas expressões de catecismos antigos que eram, ou pelo menos se esforçaram, dentro da sua época, dentro do seu tempo, em ser um porto seguro de consulta. Vale lembrar, para quem está em casa, que catecismo não é livre de ser lido numa sentada só, né, Padre Janisson? Exatamente. Então, é um texto de referência, onde você pode ali procurar, né, tirar dúvidas, esclarecer alguns conceitos importantes para a nossa fé cristã. Mas, Padre Wellington, todos esses textos que você lembra, esses antigos catecismos, eles deram uma contribuição em determinado momento da história. Hoje, como Maria de Lourdes colocava, o senhor perguntou, esse caminho catequético, iniciático, né, com inspiração catecumenal, nós procuramos, de fato, fazer um caminho novo, partindo da pessoa de Jesus Cristo, a centralidade de Jesus Cristo, e Jesus Cristo, que depois que o catequizando, criança, jovem, adulto, se interessa, se apaixona por Jesus, passamos para um segundo momento de catequese, aprofundamento, doutrina, e também, a partir do conhecimento do catequista, né, conhecer alguns conceitos importantes da fé da nossa igreja. Mas nós temos, Padre Wellington, assim, no Brasil, uma riqueza muito grande hoje, muitos manuais, textos de catequese, muitas produções
dioceses, regionais, autores independentes, editoras, uma grande riqueza para ajudar em nossa catequese hoje. Magda, existe, e aí eu quero perguntar para você, porque a gente daqui a pouco tem que ir para o nosso primeiro intervalo aqui do Roda, mas existe um único método, ou um método que se diga, por exemplo, esse é o único método que existe para se realizar ou para se fazer catequese? E aí eu pergunto por quê? Porque como o padre Janison disse, existem, acho que no Brasil, muitas iniciativas criativas que ajudam as nossas comunidades a fazer essa experiência, e parece que são muitos caminhos que confluem no mesmo objetivo. Me corrija se eu estiver errado, Magda. Não, realmente muitos caminhos e muitos que vai te levar ao fio condutor, que é o objetivo, que é o projeto do Reino de Deus, né? A evangelização. Com as citações que o Padre Jaime traz com esses documentos, a gente é orientados a nos evangelizar a partir da cultura de cada pessoa, de cada grupo. Então, a partir dessa evangelização enculturada, é que nós vamos fazendo esse caminho. Então, o método, ele pode variar, mas o fio condutor é Jesus Cristo, é a centralidade da catequese, é Jesus Cristo. Por isso que a gente tem ali a palavra em mãos para que a gente possa fazer um caminho, né, de construção nesse projeto do Reino de Deus. E por falar em método, né, a Maria de Lourdes também já ofereceu um pouco da sua experiência através de uma obra que ela colocou na mão das pessoas. Na volta do intervalo, Maria de Lourdes, eu quero que você conte um pouco para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, sobre essa sua experiência de poder partilhar dessa bonita experiência de ser catequista e de fazer parte da vida de pessoas que fazem a experiência de Jesus Cristo.